Olá, queridos alunos, estamos aqui de volta, né, para dar continuidade às nossas aulas de filosofia da educação. Então, lembra da primeira aula que nós falamos um pouco sobre a questão do que é realmente filosofia, essa relação entre filosofia e educação, e hoje nós iremos falar um pouco sobre a questão dessa divergência, desse confronto que existe entre o mito e a filosofia, certo? Então, a gente vai trabalhar hoje com esse assunto, certo? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre alguns filósofos importantes dentro da filosofia. E na nossa última aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da filosofia dentro do campo educacional, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, certo? A nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês prestem bastante atenção. Então, eu vou só aqui verificar os arquivos para que a gente possa dar início à nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Vai já abrir na tela para vocês vão ficar prestando atenção, certo? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando, né, dentro do bate-papo, dentro da questão do fórum, tira dúvidas para que vocês possam estar trabalhando sobre essas questões. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco hoje sobre as condições históricas para o surgimento da filosofia, como surgiu, né, onde foi que surgiu, uma questão mais histórica. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o mito e a origem, as características, o que são os mitos, a origem da filosofia, os pré-socráticos, e a gente não vai trabalhar com exercícios de fixação porque a gente já tem já os nossos desafios, tá bom? Então, vamos lá. Então, a filosofia, ela nasceu fortalecida por fatos históricos que aconteceram e contribuíram para esclarecer diversas modificações ocorrentes. Então, o que a gente pode entender é que, geralmente, né, o surgimento de algo, o surgimento de uma teoria, o surgimento de um conhecimento, geralmente ocorre através de alguns fatos. A filosofia também não fugiu disso. Então, quais foram os principais fatos que marcaram o nascimento da filosofia? As viagens marítimas, a invenção do calendário, a invenção da moeda, o surgimento da vida urbana, a invenção da escrita alfabética e a invenção da política, que aí vem a questão do mito. Então, nós vamos começar do mito à filosofia, porque se confundiu muito no início do surgimento da filosofia, né, essa questão dela estar atrelada à questão da mitologia. E aí, só depois que ela conseguiu realmente entender que mito era uma coisa e filosofia era um outro tipo de conhecimento. Então, etimologicamente, a palavra mito vem do grego e tem dois significados. Mitos, que significa fábula, narrativa, palavra. Na crença grega, o mito era um fato narrado pelo poeta racionalizado, um escolhido dos deuses, para que ele revelasse a origem de todas as coisas e seres. A narrativa, mesmo sendo fabulosa, incompreensível ou contraditória, tornava-se confiável e sagrada. Confiável devido à autoridade religiosa do narrador, sagrada porque tinha origem devida. E nós sabemos que até hoje se perpendicula a questão de que existe, né, alguns mitos que permanecem até os dias atuais. Mas quando surgiu a filosofia, se confundiu muito com a mitologia, né, porque ela queria, né, falar um pouco sobre a questão da verdade, e aí as pessoas confundiam muito com a mitologia. A filosofia, ao contrário do mito, não aceita fabulações, contradições ou incompreensibilidade. Lembra na aula anterior que nós falamos que a filosofia é importante dentro de qualquer curso superior e na educação também é importante para que nós possamos interrogar, questionar e não aceitar as verdades como verdades absolutas. Então, a filosofia, ela busca respostas lógicas, coerentes e racionais. Por isso que ela tem uma corrente chamada racionalista, que trabalha a questão do racional, que nós temos o René Descartes, que trabalha também essas questões. Na filosofia, a confiança não está, né, assentada na autoridade de um filósofo, mas exatamente na razão, né, que em todas as pessoas. Razão para a filosofia é uma forma de organizar a realidade de modo que ela se torna compreensível. Então, ela só será realmente verdadeira e compreensível se for comprovada.
Conhecimento mitológico é anterior ao conhecimento filosófico, então a gente precisa entender isso, que a mitologia ela veio antes da filosofia. Uma segunda importância acreditada na mitologia é que ela contribuiu para o surgimento da filosofia, uma vez que a filosofia nasceu justamente questionando a validade do conhecimento mitológico. Então, o que a gente precisa entender até o momento? É que a mitologia, o mito surgiu antes da filosofia, no entanto, a filosofia lá surgiu questionando, duvidando da mitologia. Sobre o nascimento da filosofia, Marilyn Chauí, né, que é uma das autoras que lá no Siga vocês podem conferir que tem, né, ela afirma que a filosofia nasce da admiração, do espanto, diz tanto Platão quanto Aristóteles. A admiração é por que o mundo existe e espanto por que o mundo é tal como é. Então, lembra lá na primeira aula que eu disse que a gente tem que começar a ensinar através da curiosidade, tanto o aluno quanto o professor, essa questão da busca do conhecimento. Então, a filosofia ela nasce exatamente dessa questão da admiração. Então, quando a gente admira, a gente fala, por que o mundo existe? É um questionamento. E aí a mitologia, o mito, explicava por que o mundo existia. Mas eu voltava a me espantar com aquele questionamento que era dado pela mitologia e eu fazia uma nova pergunta e resposta, que vem a questão da maiêutica. Etimologicamente, a palavra filosofia vem do grego philo, né, que, resumindo, filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria. Eu até falo para os meus alunos, né, que a gente precisa, quando for estudar filosofia e educação, a gente precisa sentir amor, prazer por ela, porque até o significado da palavra é amor à sabedoria, amizade à sabedoria. Então, a gente quer um amor verdadeiro quando a gente for estudar realmente a filosofia. Nós temos aqui uma imagem, né, e aí aqui nós temos alguns parte da mitologia. Nós temos aqui Zeus, né, que é o deus, né, senhor do céu e do Olimpo. Poseidon, que é o irmão dos Zeus, rei e deus do mar. Hades, irmão de Zeus, rei do submundo. Hera, irmã e esposa de Zeus, que protege o matrimônio e a família. Atena, Artemis e Apolo, né? Deméter, Hermes, Afrodite, Hefesto, Ares e Dionísio. Nós temos aqui alguns deuses que fazem parte da mitologia e cada um eles têm uma função dentro da mitologia, né? A Hermes é a mensageira dos deuses, deus do comércio, dos viajantes, né? Que associa muito a questão da igreja, mas não é a mesma ciência. O que são mitos? Mitos são histórias. Professor, já ouvi falar sobre isso, né? São histórias, todos os mitos têm elementos semelhantes, sempre relatam aventuras ou jornadas em cenários fantásticos. São atemporais, né? Circulam milhares de anos, você já tem uma boa parcela dessa caminhada, e isso é passado de geração para geração. Lembra do senso comum? São lições também, os mitos, eles ensinam as coisas da vida de um jeito que todos entendiam seu significado. As sociedades contavam os mitos para refletir sobre a vida e a cultura, e são compreensão. Os mitos são forma de compreender o mundo e a vida, e os mitos e a religião tentavam explicar as coisas difíceis de entender, como terremotos, sol, a morte e o ciúme. Então, como existia a ciência, né, a ciência tentava explicar, e aí as pessoas não entendiam, então a mitologia vem exatamente para tentar explicar de uma forma mais, vamos se colocar, mais didática, né, o entendimento das coisas. Os mitos também são diversão, porque se fossem entediantes, seriam esquecidos logo. Então, por isso, eles são fabulosos, fábulas, né? São histórias contadas. Lembra das fábulas que são histórias contadas? Então, toda fábula, toda história contada, ela precisa ter uma narrativa, né, interessante, convincente, para que o leitor possa, né, se prender a ela. Há tempos são resgatando a história, a prova disso é o cinema. E é arte, né, porque são criativos, né, e nós temos aqui alguns exemplos. Então, aquilo que os seres humanos têm em comum revela-se no mito. Segundo Campbell, elas são histórias da nossa vida, da nossa busca da verdade, da busca do sentido de estarmos vivos.
são pistas da relação espiritual da vida humana que somos capazes de conhecer e experimentar interiormente. É relato das experiências da vida e ensinos que nós podemos voltá-los para dentro. Assim sendo, os mitos têm como tema principal e fundamental a busca da espiritualidade interior de cada um de nós. Os mitos estão perto do inconsciente coletivo e são infinitos na sua revelação. E aí, os acontecimentos históricos podem, né, se transformar em mitos se tiver uma simbologia importante. Os mitos têm caráter simbólico e explicativo, procura explicar a origem do mundo por meio de personagens sobrenaturais, explicando a realidade, como já falei para vocês, a questão das questões fabulosas, né, na questão das histórias fabulosas, para prender o leitor realmente naquela narrativa. Já a origem da filosofia, ela surgiu no século VI a.C., na atual Grécia, e ela está constituída por diferentes polis, né, por Mileto, Esparta e Atenas. E, então, a origem da filosofia, ela deu-se a diversos fatores, tanto pelo comércio quanto pela questão da liberdade religiosa. O comércio, né, na questão do contrato com outras culturas, permitiu o intercâmbio de ideias, né, e a liberdade religiosa sair desses questionamentos que a igreja, como prevalecia naquela época, era a verdade absoluta, então a filosofia vem exatamente para questionar e duvidar sobre essas verdades absolutas. A filosofia descreve-se como um passagem do mito ao logos, né? Trata-se de encontrar explicação, logos que significa estudo, né? Sobre o que nos rodeia, utilizando a razão em substituição às explicações mitológicas. Então, a mitologia, ela vinha com aquela questão daquela narrativa, né? Com aquele texto mais fábula, mais invenção, mais criativo, a questão da arte, os personagens vitoriosos. E a filosofia, ela vem exatamente para tentar explicar esses acontecimentos, mas de uma forma realmente mais racional. Os filósofos pré-socráticos, né? Nós temos os filósofos pré-socráticos e os filósofos socráticos. Os filósofos pré-socráticos, eles explicavam a origem do mundo através da questão da natureza, dos fenômenos da natureza. Então, qual é a origem, a matéria principal da natureza e qual é a autêntica realidade? Então, dependendo das escolas, haverá diferentes respostas. Então, a origem do mundo se defende exatamente dos elementos fogo, água e a peiron, e o que nos oferece sentidos, o que nos oferece a razão. E aí vem Tales, Anaximéndia, que são alguns filósofos pré-socráticos, onde ele falava que são físicos e seu interesse em compreender que a matéria ou axé é composta na natureza. Então, eles explicavam exatamente os entendimentos da origem do mundo através da relação dos elementos naturais. E aí, muito associava muita questão da mitologia. Tales de Mileto, por exemplo, diz que a origem da natureza é um elemento natural e determinado. E aí ele fala exatamente sobre a questão da água, né? Não se conhece textos de Tales de Mileto. Aí Aristóteles via em Tales o primeiro físico, equivalente ao filósofo. É o mais antigo, né? E aí fala sobre a questão do teorema de Tales, ele fala sobre a questão da água e tudo para a explicação do mundo. O Anaximandro de Mileto, ele chegou-se no único fragmento onde as coisas têm sua origem e solução segundo a cidade, pois pagam reciprocamente a penitência por sua injustiça. E ele atribui às múltiplas investigações a afirmação de que a Terra é esférica, né? E ele depende exatamente de forças polares primordiais, calor, frio, né? E aí, o que a gente percebe exatamente é essa questão da explicação do universo através do conhecimento desses filósofos pré-socráticos. Então, diante disso, né, a gente encerra a nossa segunda aula, que está falando um pouco sobre a questão da origem da filosofia, e aí na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a questão da filosofia, mas na questão dos filósofos socráticos, né, para a gente entender mais um pouco a respeito disso. Então, até a próxima aula, espero vocês.